Lucas, capítulo 8, versículo 49 e 50. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Eu gostaria que a igreja repetisse comigo aqui o final, a parte B do versículo 50, que diz: não temas, crê somente. Isso, e ela será salva. Glória a Deus. Pode ficar à vontade. Aleluias. Irmãos, hoje nós vamos... o contexto dessa palavra vem aqui do pedido de Jairo, que era o chefe da sinagoga. E naquela situação, a filha dele estava à beira da morte. Como muitos dizem aqui, já estava morta. Então ele veio ao encontro do Senhor, no desespero, para ouvir aquilo que todos nós precisamos de ouvir. Mas, no meio do caminho, sempre tem aqueles que vêm com outras palavras, palavras indesejadas. De modo que hoje nós iremos falar sobre palavras positivas e palavras negativas. Porque muitas vezes na nossa caminhada, nós estamos precisando de ouvir uma palavra de ânimo. Estamos precisando de ouvir uma palavra que venha nos levantar. Mas aí o que é que acontece? Muitas das vezes nós encontramos pessoas que, ao invés de nos levantar, vêm nos trazer palavras negativas. Assim foi naquela situação, porque Jairo, no seu desespero daquela situação, ele não precisava que ninguém viesse falar para ele desistir, para ele desanimar. Mas precisava de ouvir o quê? Palavra de ânimo. E onde que ele encontrou essa palavra de ânimo? Onde eu e você vai encontrar sempre, em Jesus Cristo, porque Ele vai ter sempre a palavra certa, no momento certo, da maneira certa para te falar. Aleluias. Então, Jesus começa dizendo para não temer. Para não temer. Ele nos diz: não temas. Assim como ele disse para Jairo, ele está dizendo para cada um de nós nesta noite: não temas. E nós não devemos temer, irmãos, porque o temor, ele nos afasta do propósito. Você tem um objetivo, você até se preparou, você até treinou, você até está habituado a uma determinada situação, mas chega um momento que o medo vem falar no seu coração. E quando o medo vem falar no seu coração, o que acontece? O objetivo vai ficando cada vez mais distante. Assim aconteceu com Saul, lá em 1 Samuel 15, 24. Porque Saul, ele tinha o desejo de servir a Deus, ele tinha o desejo de continuar reinando sobre o povo de Deus. Mas aí, numa determinada situação, o que aconteceu? Ele pecou contra Deus, por quê? Porque ele temeu o povo. Ele temeu o povo, né? Então, ele temendo o que o povo ia falar, ia fazer depois, ele pegou e acabou dando ouvido à voz do povo, ao invés de dar ouvido à voz de Deus. E aquilo ali fez com que ele fosse definitivamente afastado do seu propósito.
fosse definitivamente afastado do seu grande objetivo. Porque naquele momento ali, ele foi rejeitado por Deus. E Deus levantou outro que julgou segundo o seu coração e melhor do que Saul. O medo gera insegurança. E o que acontece quando a pessoa fica insegura? O inseguro, ele vacila. A pessoa que não tem firmeza naquilo que ela pensa, ela vacila. E quem vacila acaba caindo. Pedro, certa vez, eles estavam lá no meio do lago, né, na madrugada, e viram Jesus vindo sobre as águas. E ventava muito naquela situação. E ele falou: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até o Senhor sobre as águas, e eu irei. E Jesus falou o quê? Venha. E Pedro fez o quê? Ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Ele começou bem, porque ele ouviu a voz do mestre. Mas aí o que acontece? Veio sobre ele o medo. E no medo ele ficou inseguro. E naquela insegurança, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar, né? Diz o texto: reparando Pedro, pois na força do vento teve medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Então por que ele afundou? Porque ele teve medo. Então o medo faz a pessoa ficar insegura, e a insegurança faz vacilar, e quando vacila, afunda. Misericórdia. Deus tem misericórdia de nós. Não deixe, Senhor, que nós venhamos a vacilar na tua presença e afundar. Devemos crer na sua palavra. Ele diz para não temer, e nós devemos crer piamente na sua palavra. Romanos 10 diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Porque muitas pessoas vão trazer palavras negativas, vão tentar colocar dúvida no nosso coração. Mas se nós cremos, se nós temos uma fé consistente, nós não seremos confundidos. E digo mais, nós ainda teremos força para repelir o inimigo. Aleluias. Glória a Deus. Nós não podemos perder de vista as suas promessas. O apóstolo Pedro diz o quê? Que não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Muitas vezes nós temos uma promessa e ficamos: Senhor, quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Quando vai acontecer? Mas não esqueça que Deus tem o tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aleluias. E no tempo certo, no tempo determinado. Quem aqui quer fazer grandes coisas? Quem quer fazer grandes coisas aqui? Você pode fazer grandes coisas. Eu posso fazer grandes coisas. Nós podemos fazer grandes coisas. Mas para isso, nós precisamos estar sempre crendo que é do jeito que Ele nos tem dito. Glória a Deus. Ele diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Se nós faremos obras maiores, então quer dizer que nós faremos coisas grandes. Nós não fomos chamados para fazermos coisas pequenas, não. Nós fomos chamados para fazer grandes coisas na mão do Senhor. Aleluias. Quem crê, irmãos, não desanima. Quem crê não desanima. Tem alguém desanimado aqui? Não. Sabe por quê? Porque em tudo e o tempo todo, nós somos atribulados, porém não angustiados. Somos
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. As perseguições vêm, mas a mão daquele que tudo pode está sobre a nossa vida. Aleluias. E ainda somos abatidos, porém não destruídos. Aleluias. Diz um provérbio chinês que aquele que morre sem ser destruído permanece para sempre. E nós podemos até passar pela morte, mas ela não vai nos destruir. Ela pode, por um tempo, destruir a nossa carne, mas a nossa alma e o nosso espírito permanece para sempre, porque nós estamos guardados na mão daquele que vive e reina para sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Aquele que crê não é uma pessoa comum. Aquele que crê faz a diferença. Glória a Deus. Irmãos, nós não fomos chamados para ficarmos na mesma situação, mas para mudar a nossa situação própria e mudar a situação de muitas pessoas. O apóstolo Tiago diz que aquele que considera atentamente na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, se nós somos bem-sucedidos em tudo que nós fazemos, é porque nós somos diferentes. E se nós somos diferentes, nós fazemos a diferença, porque Jesus é a diferença na nossa vida. Aleluias. Terceiro, Jesus, Ele nos dá a palavra de vitória. Aleluias. Ele nos dá a palavra de vitória. Sabe por quê? Porque Ele já venceu por mim. Ele já venceu por você. Ele já venceu por todos nós. Ele veio para ser vencedor e para fazer de cada um de nós, não apenas vencedores, mas fazer de cada um de nós muito mais do que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E tem mais, irmãos. Ele ainda diz que aquele que vencer, ao vencedor, quem aqui é vencedor? Nós somos mais do que vencedores. Então aquele que vencer, entre outras coisas, será dado o direito de sentar no trono, porque assim como ele venceu e se assentou com o Pai, assim nós também nos assentaremos, porque fomos feitos mais do que vencedores nele. Aleluias. Ele tem o melhor para nós. E olha só que interessante, Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Aqui. Diz assim a palavra do Senhor. 28. Sabendo que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só que interessante, são todas as coisas que cooperam juntamente, não é apenas uma coisa isoladamente, mas são todas, e cooperam juntamente, ou seja, todas as coisas se aliam, se unem, se juntam para fazer de você mais do que vencedor. Aleluias. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Suas promessas são fiéis. A promessa de Deus, irmãos, ela vai se cumprir na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir a promessa. Não houve uma promessa de Deus que tenha caído por terra, mas todas as suas promessas se cumprem no tempo determinado.
Aleluias. Isaías 41, Isaías 40, versículo 30. Diz assim: os que esperam no Senhor. Eu falei 30, 40, 31. 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aleluias. Glória a Deus. E tem mais em Deuteronômio 31, versículo 6. Deuteronômio 31, versículo 6, vem nos dizer que, mais um pouquinho, 31, 6, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, ou seja, diante daqueles que vêm contra nós com palavras destrutivas, aqueles que vêm contra nós com palavras negativas, palavra de desânimo, para nós sermos fortes e não desanimarmos nem atemorizarmos diante deles, porque o Senhor nosso Deus é quem vai conosco e não nos deixará e nem nos desamparará. E essa palavra ela é fiel e verdadeira e se cumpre na vida de cada um daqueles que crê. Amém? E a palavra do Senhor, ela é irrevogável. Ela é irrevogável. Ele deu a palavra, certamente ela vai cumprir. Porque ele mesmo diz lá em Mateus 24, 35, que passará o céu e a terra. Jesus falando, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Glória a Deus. Então, irmão, se Ele prometeu, creia, porque Ele vai cumprir. Mesmo que venham pessoas te desanimar, te dizer palavras que tentam te afastar da sua promessa. Mesmo que venham pessoas com ações tentando te desanimar e te afastar daquilo que Deus prometeu para você. Porque muitas vezes pessoas que estão do nosso lado estão junto conosco, dizendo assim: onde você for eu estou contigo, aquilo que você fizer eu estou contigo. Mas na hora do vamos ver, ele te dá as costas e ainda sai dizendo: não, eu saí porque ele não tem capacidade, eu saí de perto dele porque ele é derrotado, porque ele não é vencedor. Pelo contrário, nós podemos até não ser vencedores, porque nós somos não vencedores, nós somos mais do que vencedores. E eu te digo uma coisa: essas pessoas que vêm te desanimar, que vêm com esse tipo de palavra, elas hão de ver a tua vitória. Aleluias. Glória a Deus. Então, irmãos, não devemos nos importar e nem sofrer com as palavras negativas. Sabe por quê? Porque Deus já deu a ordem a seu respeito. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É Ele que abre e fecha a sepultura. É Ele que abre a porta e ninguém fecha. É Ele que fecha e ninguém abre. É Ele que está o tempo todo com você. É Ele que tem o domínio de toda a situação. Porque é dele o poder, é dele o poder, é dele a glória, é dele a honra, é dele o louvor, é dele a adoração, é dele a tua vida, é dele a tua casa, a tua família, o teu ministério. Tudo que te pertence é dele, e sendo dele, ele vai fazer sempre o melhor para te dar a vitória. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.